Hoje nós vamos ver sobre o Banco Banrisul, se esse banco está descontado, se as quedas que as cotações vêm sofrendo são justificadas e depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês se eu tenho esse banco em carteira e como está a performance dele. Então vamos lá. Inicialmente a gente pode ver que as cotações desse banco estão em queda. Em 2020 houve ali um pico e desde esse pico até agora, em 2022, o Banco Banrisul acumulou uma queda de 45,7%. Vamos tentar entender por que isso aconteceu e se é justificado. A gente pode começar lembrando que nós estamos falando de uma empresa que tem mais de 100 anos de existência atuando no mercado, que já passou por diversas transformações, o que mostra que é uma empresa que tem capacidade de fazer mudanças e ela anunciou agora em 2022 o seu rebranding, que foi a mudança, né, da marca para tentar modernizar essa logo, modernizar a sua imagem. O que eu vejo como um ponto positivo, mostra que o banco não está parado. Quando a gente olha para a carteira de crédito, ele tem uma carteira de 44 bilhões, o que comparada com a carteira do Banco do Brasil, que é de 900 bi, é um banco praticamente 20 vezes menor do que o Banco do Brasil. Entretanto, ele cresceu semelhante o crédito nos 6 primeiros meses de 2022. O Banco do Brasil, se eu não estou enganado, cresceu 21% e o Banco Banrisul cresceu 19%, em linha, né? Lembrando que ele tem bastante crédito consignado, rural e imobiliário. Olhando para a qualidade desse crédito, a gente tem um índice de inadimplência agora em junho de 2022 de praticamente 1,8 em todos os seus principais segmentos, o que é excelente, é uma inadimplência baixa em 90 dias. A gente vê que ele tem uma concentração de carteira muito boa, os 10 maiores devedores em geral nos bancos representam 5,6% de todo o capital emprestado do banco, né? No Banco Banrisul isso é 2,5%, então é bom, significa que a carteira dele é mais diversificada. Os 20 maiores, 8,2%, no Banco Banrisul continua metade, e os 50 maiores representam em todos os grandes bancos quase 13% do capital e no Banco do Banrisul 7,6%, que mostra que ele está diversificando bem seus clientes, emprestando para vários clientes diferentes é mais difícil você ter um grande calote. Porém, o que chama atenção aqui é que a maior parte do crédito desse banco é um crédito para pessoa física através de empréstimos, né, consignados, e muito por conta disso a gente tem esses grandes devedores aqui menores no Banco Banrisul. E a qualidade desse crédito geralmente não é muito boa. O crédito consignado tem uma inadimplência um pouco maior. De toda forma, a gente pode ver que a inadimplência do Banrisul está controlada, então ele está sabendo executar isso. Aumentou o empréstimo na área rural. Temos também crédito imobiliário e outro. Então, uma qualidade boa de crédito, bem diversificada, apesar de ter muito consignado, a inadimplência está baixa e isso mostra que o banco está sabendo administrar esse crédito. Com relação à rentabilidade, nós tivemos um lucro aqui nos 6 primeiros meses de 2022 de 391 milhões, teve uma queda em relação aos 6 primeiros meses de 2021, o que não é positivo. Temos um ROI de 8,7%. Isso aqui com certeza pode melhorar. A gente viu o ROI do Banco do Brasil no nosso último vídeo, um ROI de 15%. E se a gente projetar o ROI do Banco do Brasil no ano, vai chegar próximo a 20%. Então o Banco Banrisul tem muito para correr atrás aqui nesse ROI. Um ROI de 8,7% não tá bom. E nós tivemos o aumento, né, das provisões trabalhistas, que agora chegou em 515 milhões. Isso aqui com certeza impactou esse resultado. Essa lucratividade seria maior se não tivesse tanto essa provisão trabalhista, mas é uma coisa que o banco tem que fazer, né? Mostra que ele está preocupado com o que pode acontecer, está se antecipando ao movimento, e caso essas provisões não sejam necessárias, elas vão voltar na forma de lucros nos próximos trimestres. Quando a gente olha para os indicadores de valuation, a gente tem um dividend yield de 8,7%, acima da média do Ibovespa, um PL de 5,3%, PVP de 0,53, então chama muita atenção, PVP bem descontado, só que nós temos esse ROI aqui na casa dos 9,9%, que não é tão bom. Se a gente olhar para os outros bancos, a gente vai ter ROIs praticamente acima de 15%, os grandes bancos, né, que são os mais rentáveis. Uma taxa de crescimento de lucros de 4,25%, ou seja, cresceu menos que o Banco do Brasil nos últimos 5 anos, e é uma empresa 20 vezes menor. Então, mostra que não é tão fácil crescer no setor bancário, mesmo sendo bem menor do que um grande banco. O grande banco consegue crescer ainda mais. Isso é uma desvantagem, na minha opinião, para o Banrisul. O valor de mercado, nós temos um patrimônio líquido de 9 bi e um valor de mercado de 5 bi, extremamente descontado. Com certeza, se ele conseguir melhorar a rentabilidade, conseguir rentabilizar melhor esse patrimônio líquido, expor um ROI melhor, com certeza esse valor de mercado tende a aumentar. Isso é uma coisa, pode ter valor no banco, porque só depende da governança, né, e do modelo de negócio, deles conseguir gerar esse ROI. Se isso acontecer, com certeza nós vamos ter uma apreciação aqui, porque está sendo negociada a metade do valor do patrimônio líquido. E se existem outros bancos fazendo, até bancos maiores, com certeza o Banrisul consegue melhorar essa rentabilidade. O número total de papéis de 408 milhões, que eu considero ok, menos que 1 bilhão, e o free float de 50%. Quando a gente olha para o payout, a gente vê uma média de 40%. Eu acredito que vai ser por volta disso que o Banrisul vai pagar.
Em 2022 ele já deu 500 milhões de lucro nesses 6 primeiros meses, como a gente já viu, e distribuiu 198, que corresponde exatamente a 40%. Então, dos 6 primeiros meses do ano de 2022, ele já teve o resultado e já anunciou as distribuições. Mas os próximos trimestres, com certeza, ele vai ter um resultado positivo e vai continuar anunciando. Isso é uma coisa boa desse banco, porque ele já apresenta o resultado e distribui os dividendos referentes a esse trimestre, o que nos permite continuar reaplicando esse provento e girando a bola de neve, uma coisa extremamente positiva. E vamos para as nossas projeções de lucros e dividendos. Então nós tivemos nos primeiros 6 meses 500 milhões de lucro. E no caso do Banrisul, como ele não soltou um guidance, eu preferi usar a média de lucros dos últimos 10 trimestres. Por quê? Porque a gente viu que é um banco que não cresce tanto. Então, se ele não está em franco crescimento, eu acredito que seria muita audácia da nossa parte a gente colocar um resultado aqui superior ao que ele vem apresentando. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que ele vai continuar dando o lucro médio dele, já que ele não está crescendo há tantos trimestres, né? Então, seria bem conservador a gente fazer isso e a gente chega num lucro de 222 milhões. Somando isso aos 500 milhões que ele já apresentou nos 6 primeiros meses, a gente vai chegar num valor de 950 milhões de lucro para 2022. Como eu acredito que o payout dele vai continuar na casa de 40%, nós chegamos a 380 milhões que vão ser distribuídos ao longo do ano em dividendos, um dividendo por ação de 93 centavos, que corresponde às cotações atuais a 7,8% de dividend yield. Nada impede que ele anuncie mais e acabe pagando valores superiores, né, próximos aí de 9 a 11%, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Ele vai continuar pagando 40%, o que nos daria um dividend yield de 7,8% acima do Bovespa, um dividendo bom. Lembrando que esse banco tem margem para melhorar sua rentabilidade. Se ele melhorar essa rentabilidade, ele vai ter mais lucro e vai poder distribuir mais dividendos, né? Vamos acompanhar isso, mas no momento é uma crítica que a gente pode fazer para o Banrisul, a questão do ROI. O ROI dele ainda está baixo e mesmo com um patrimônio líquido grande, ele não está conseguindo pagar um grande dividendo por conta desse ROI que está prejudicado. Ele tem uma política de fazer 4 pagamentos durante o ano, o que é ótimo. Então ele anuncia o resultado, já anuncia o provento. Geralmente, nos últimos 2 anos, ele anunciou em março, maio, junho e setembro. E o meu preço teto pessoal para o Banco Banrisul é de 11,65. Eu acredito que esse dividendo de 93 centavos é bem plausível que ele distribua ao longo de 2022 e por isso eu prefiro ser conservador a 8% de remuneração desse capital. Eu considero que 11,65 seria o meu preço teto para comprar o Banco Banrisul. Agora ele está um pouquinho acima, mas se ele começar a apresentar melhora nesse ROI, melhora nessa rentabilidade, eu vou ter que subir esse preço teto, né, de acordo, mas de toda forma eu prefiro trabalhar conservador, então abaixo dos 11,65 eu estou comprando esse banco. Nós temos um valor patrimonial da ação de 22,10, ou seja, ele está sendo negociado a metade, né, do valor patrimonial, como a gente já viu. Se ele melhorar essa rentabilidade, com certeza ele vai ter uma valorização nas cotações. E na minha carteira pessoal de investimentos, eu tenho o Banco Banrisul sim, ele representa mais ou menos 3,5% de todas as ações que eu possuo. É uma ação que eu considero previdenciária pelos fundamentos que tem, distribui proventos trimestrais, é uma empresa que sempre vem apresentando lucros, né? Não tem lucros crescentes como outras empresas, o que poderia ser um ponto negativo do Banco Banrisul, mas de toda forma ele vem apresentando lucros, vem distribuindo e isso me deixa confortável em carregar essa ação. Já tem 2 anos que eu invisto no Banco Banrisul e eu trouxe aqui para vocês verem a quantidade de proventos que eu já recebi. No começo eu tinha uma posição menor, né? Essa posição foi crescendo e até o momento eu já recebi R$ 1.192 de dividendos em 2 anos e o valor que eu gastei para montar essa posição foi de 12.906. Quando eu faço o meu yield on cost, né, o quanto esse investimento gerou para mim em 2 anos de dividendos foi de 9,2%. Eu considero que poderia ser mais, com certeza, né, mas de toda forma não considero que seja ruim, porque é uma ação conservadora, eu comprei num bom preço. Se cair abaixo dos 11,65, vou continuar incluindo na carteira, mesmo não tendo perspectivas de crescimento, porque a gente sabe que a qualquer momento as coisas podem mudar e a rentabilidade dele pode melhorar e isso vai gerar mais proventos. E você vê que mesmo com a rentabilidade mais fraca, ele ainda consegue remunerar bem o capital, vai remunerar aí próximo de 8% de dividendos. Então é um banco que eu considero que existe margem, existe uma simetria se a gente comprar ele abaixo do preço teto. Lembrando que isso não é recomendação, nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Esse é um vídeo de caráter única e exclusivamente informativo. E se você gostou dessa análise do Banco Banrisul, considere se inscrever, deixa o like, tamo junto, um abraço, até mais.